Começa agora o programa Papo Cultural, com Deise Candreva. Olá, meus queridos ouvintes do Papo Cultural com Deise Candreva. Que bom estar aqui com vocês. E hoje, trazendo a parte 2 da nossa entrevista com o nosso querido amigo, Dr. Elcio Salles, psicólogo. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Luna, o Papo Cultural com Deise Candreva. É um prazer estar aqui de volta para falar desse assunto tão importante, né? Falar sobre a depressão, né? Esse transtorno que atinge muitas pessoas, e é sempre importante, né, tocar nesse tema, poder falar, desmistificar muita coisa, né, do que se fala em relação à depressão. Então, como de praxe, vou iniciar com uma breve oração. Pai de infinita bondade e justiça, graças te damos por estarmos aqui levando coisas boas para os nossos ouvintes. Abençoa, Pai, a vida do nosso querido amigo, Dr. Elcio Salles, né, sua missão aqui que ele tem de ajudar a todos na parte psicológica, Pai. Abençoa cada um dos nossos ouvintes, conforme as necessidades de cada um. Tu sabes, Senhor, Tu conheces, ó Pai, a todos nós, antes mesmo de estarmos no útero, no ventre de nossa mãe, Pai. Nós confiamos em Ti, Senhor. Abençoa, Pai, a terra, todos os governantes, abençoa o nosso Brasil, abençoa o nosso Rio de Janeiro, abençoa, Pai, cada um de nós, nos dando a consciência de nos colocarmos como instrumento em Tuas mãos. Obrigado, ó Pai, pelo dom da vida. Obrigado, ó Pai. Nós te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. É isso aí. Pois é, meu querido amigo. Hoje éramos para estar aqui com uma querida amiga minha que passou por esse problema da depressão, superou, e eu fiquei tão feliz que eu a convidei. Pô, você topa participar lá, junto com o nosso querido psicólogo, Dr. Elcio, para falar de como é importante essa superação, o apoio da família e tudo mais. Só que quando eu fui confirmar, né, a participação dela, eu soube que ela teve uma recaída, o que nos deixa muito triste. Temos orado muito pela nossa querida amiga, não vou declinar o nome, né, só, né, em consideração a ela, mas ela sabe que eu a amo muito, a família dela sabe que eu a amo muito, uma querida amiga de longos anos, longa data. Né? E eu queria, o doutor Elcio, falar a respeito disso, né? Porque dói no coração da gente quando a gente sabe que uma pessoa tão querida passando por esse problema da depressão. Sim. É difícil mesmo, né? Quando a gente conhece alguém, né, que está passando por esse processo, né, a gente tenta ajudar, a gente tenta, na realidade, dar uma força, né, colaborar nesse processo, incentivar, né, a pessoa a fazer buscar alguma ajuda, né, terapêutica, né, de preferência fazer terapia, né, e dar um acolhimento, né, que é a rede de apoio, né, que a gente sempre fala que é sempre importante nesse momento, né, principalmente quando a pessoa já sabe, né, o que verdadeiramente ela tem. Porque, assim, na grande maioria, muitas pessoas, esse é um dos, vamos dizer assim, os grandes desafios em relação à depressão. Na maioria das vezes, tá, Deise? Na maioria das vezes, as pessoas, quando buscam ajuda, ou buscam um tratamento, elas já se encontram num quadro
elevado, né? Ou seja, um quadro severo. Né? Eu trabalho já praticamente há quase 30 anos dentro da área de saúde mental. Te digo categoricamente que eu nunca atendi um caso de depressão leve. Tá? Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque a depressão, a gente categoriza, né, assim, em níveis, né? Então, quando a gente avalia, esse é um quadro depressivo, né? Então ela pode ser leve, moderada, severa, né? E te digo, nunca existem casos de depressão leve, que são, o que é depressão leve? É quando a pessoa que já apresenta um quadro depressivo com um ou dois sintomas da depressão. Mas por que é muito difícil, né, uma pessoa em quadro de depressão inicial buscar ajuda? Porque, na maioria das vezes, essa pessoa com esse quadro de depressão já inicial, tá, ela, na maioria das vezes, ela é funcional, ela está trabalhando, ela está fazendo as suas atividades. Então, muitas vezes, ela já começa a perceber alguns sintomas da depressão, mas ela ainda consegue fazer as suas atividades, né? Então, quando o quadro da depressão ela começa a evoluir, e a depressão é uma doença, é um transtorno mental, como muitos transtornos, são lentos e progressivos. Muitas vezes, quando o indivíduo se dá conta, caramba, estou com depressão, estou em algum quadro depressivo, ele já apresenta vários sintomas. Então, assim, a gente sempre fala, né, nós que trabalhamos na área de saúde mental, sejam psicólogos ou psiquiatras, normalmente a gente fala que quanto mais evoluído for o quadro, mais difícil é o tratamento e, consequentemente, mais difícil é a sua cura, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque a gente sempre fala que a depressão ela pode ter, assim como o exemplo da sua amiga, ela pode ter uma recaída, né? E quando a gente fala de recaída, a gente quer dizer o seguinte: o paciente segue em tratamento, né? Mas muitas vezes esse tratamento ele é de longa duração, né? Então o paciente precisa seguir à risca esse tratamento. Muitas vezes os pacientes que já estão em tratamento, eles seguem, por exemplo, seja terapia, seja com psiquiatra, com medicação, né? Muitas vezes há uma melhora, né? Mas essa melhora não quer dizer que acabou a depressão, entendeu? Então, muitas vezes, o paciente ele está seguindo a terapia, ele está fazendo o tratamento, que é o tratamento que a gente considera como tratamento indicado para o caso da depressão, e aí o paciente ele já está fazendo as suas atividades, ele já percebe que ele está tendo uma melhora, porque esses sintomas passam a ter um equilíbrio, ele começa a perceber uma melhora desse aspecto, e aí ele se vê como suficiente, não, eu vou parar tudo porque eu me dou alta, né? É isso que eu ia falar, porque a impressão que a gente tem é que a pessoa se dá alta antes do médico. Exatamente. E existem muitos casos, né? Muitas situações. Quando isso acontece, o paciente ele vai seguindo a vida dele, né? Então, ele volta a trabalhar, ele volta a ter suas atividades. E aí, quando ele faz isso, ele para o tratamento no tempo não devido, né? Ou seja, no tempo que ele não deveria, porque não é ele que decide. Quem decide a alta não é o próprio paciente, é o profissional que está ali acompanhando. Né? E é uma falsa melhora, né? Porque ele está ali, ele está tendo uma real melhora. Porém, o tratamento para depressão também é lento e progressivo. Assim como a depressão ela chega de forma lenta e progressiva, a cura ou o controle, né? Ou a busca. A busca. Porque qualquer coisa pode dar um insight e a depressão voltar, né? Exatamente. Qualquer coisa, mas assim, é importante, volto a frisar,
Na maioria das vezes, tá, o paciente que tem depressão, ele seja avaliado pelo psicólogo ou avaliado pelo psiquiatra, ele precisa dessa dupla, né, vamos dizer assim, de profissionais que vão avaliar esse paciente, né, vamos dizer assim, ele está melhorando, por exemplo, você está como exemplo, tá? Então, um paciente que apresentou um quadro depressivo, ele começa a fazer terapia, e aí o psicólogo percebe que ele necessita de uma avaliação psiquiátrica, porque o profissional é que vai avaliar isso, né? Ou pode acontecer o contrário, o paciente procurar primeiro o psiquiatra, né? E aí o psiquiatra percebe, não, você também tem que fazer terapia. Então, esses dois profissionais, em conjunto, eles vão avaliando esse paciente. Uma outra coisa que também é importante, e que muitas vezes o próprio paciente desconsidera, é que é importante que esses profissionais eles possam interagir. Interagir, claro. Porque, às vezes, o psicólogo ele percebe determinadas questões que o psiquiatra não percebe. Então, essa relação ali, né, de contato com os dois profissionais, para poder discutir o que é melhor para o paciente, olha, eu estou percebendo isso. E aí, às vezes, até o outro profissional, ele muda a sua conduta. Eu vou passar essa medicação, mas aí, depois que eu conversei com o psicólogo, eu acho melhor aumentar a dose dessa medicação, ou diminuir, ou trocar, entendeu? Então, assim, esse trabalho de equipe, ele é extremamente importante. E, na maioria das vezes, essa pessoa com depressão que está em tratamento, muitas vezes isso não acontece, entendeu? E aí fica uma coisa assim, muito solta. Entendeu? Esse é um grande desafio que muitos pacientes encontram também. Entendeu? Quando a pessoa não tem uma outra atividade, por exemplo, já está aposentada e tudo mais, acho que deveria ter também tipo uma terapia ocupacional, alguma coisa relacionada a exercício físico. Isso não melhoraria, ajudaria a melhorar o quadro da pessoa? Sim, sim. Assim, aí a gente está falando de uma forma mais genérica, né? Que pode abranger, vamos dizer assim, talvez, né? Se essa pessoa não buscar essas atividades, né? A desenvolver um quadro depressivo, sim. Porque a pessoa parada, eu penso assim, que a pessoa parada, ela está mais suscetível a ter essa regressão que Então, minha amiga teve. E estou orando muito por ela, estou orando muito. Porque a pessoa, engraçado, jamais poderia pensar que se a minha amiga tivesse problema, viesse a ter, porque é uma pessoa brincalhona, sempre foi brincalhona, alta astral, né? Poxa, aí você vê ela assim, não tô bem, da família, ela voltou, não sei o que e tal. Eu falei, meu pai, isso corta o meu coração, porque você foi uma pessoa muito alta astral. Só que assim, sem ter uma atividade, só trancar dentro de casa, né? Sai, vai na rua, vai na padaria, vai acompanhada. A família é muito ali, é uma família muito unida, sabe? Sabe aquela família que, poxa, dá gosto de ver, sabe? Aquela família bacana, não é porque o jardim do vizinho é mais bonito, não, entendeu? Mas a gente vê que é aquela irmandade, eles são muito ligados, né? Então, ela inclusive falou, minha família, se eu não fosse minha família, eu não tinha melhorado. Mas relaxou um pouquinho, né? Voltou. Mas não deixa, ela não vai para a rua sozinha, né? Ela está sempre acompanhada, porque a situação dela foi bem séria mesmo. Então, assim, você está citando um exemplo, né, de uma pessoa, e aí
tudo que você está falando me remete exatamente a tentar entender, né? Vamos dizer assim, porque assim, a depressão ela tem inúmeras causas, né? Então, quando a gente fala de depressão, há uma tendência nossa de meio que uniformizar. A gente acha que a depressão ela é parecida com todas as pessoas que têm depressão. E as causas elas podem ser inúmeras. Você citou um exemplo aí, né? De uma pessoa depois que se aposenta, né? Você está como exemplo, né? Então, você trabalhou durante a vida inteira, aí de repente, por exemplo, aposentadoria. Antigamente, quando a gente falava de aposentadoria, quando eu falo antigamente, já tem uns 20, 30 anos atrás, né? Então, normalmente, assim, se eu, por exemplo, conversar com gerações anteriores, a visão de aposentadoria das pessoas de 30 anos atrás era completamente diferente dos dias de hoje. Né? Antigamente as pessoas se aposentavam, até por conta da questão, eu não digo nem necessariamente financeira e econômica, né? É uma situação completamente diferente da que a gente vive hoje. Né? Hoje as pessoas se aposentam e continuam trabalhando, porque para tentar manter. Olha que legal, aí gatinho. Minha gatinha. Essa aqui é uma das minhas gatinhas. Essa aqui é a mocinha. Ela que me adotou. Eu caminhando na quinta com a minha prima, ela se jogou, pediu carinho, trouxe para casa. Eu sou meio suspeito de falar, porque eu tenho 8 gatos em casa. Então... A minha mais recente deve ter sido atropelada. Eu chamo a gatinha da pata quebrada. A gente conseguiu dela fazer a cirurgia. Minha prima também ajudou bastante, minha prima Márcia. Beijo, Márcia, digo que ela é anjo bom. E ela está se recuperando aqui. Aí minha quinta gatinha. No próximo papo cultural que a gente marcar, eu vou trazer uns 2 gatos aqui para participarem também. Tá bom. Mas... Voltando, né, a falar, voltando. Aposentadoria, né? Antigamente as pessoas se aposentavam e aí imaginavam, né, na minha aposentadoria eu vou, sei lá, né, viajar, sei lá, né, fazer uma viagem, né? Aquelas coisas que se imaginavam, porque eu trabalhava, eu não tinha tempo para fazer isso, então vou fazer isso depois da aposentadoria. Isso. Hoje as pessoas se aposentam e muitas pessoas já começam a ficarem muito preocupadas, né? Meu Deus do céu, como é que vai ser minha vida depois da aposentadoria? Então, assim, muitas pessoas aposentam e continuam trabalhando. Então, para tentar manter o seu, né, vamos dizer assim, nível econômico... né? Elevado, né? Manterem mesmo, né? E assim, aí pensando num outro prisma, enquanto as pessoas trabalham, o desemprego, uma pessoa que fica desempregada. Né? Existem inúmeros casos de pessoas que ficam desempregadas, dependendo da idade, né? Passou dos 40, né? 40, 50, né? A gente vê aí situações que a gente vê no cotidiano. Pessoas... Meu filho com 28 anos, formado em designer, então, né? Mandando currículo para tudo que é lugar. E fazendo-se inscrição para qualquer outra coisa, não só quando eu falei, meu filho traz concurso. Você nunca falou a respeito de concurso, não. Você nunca deu ouvido para as coisas que a mamãe fala, né? É sempre assim. Mas graças a Deus ele conseguiu alguma coisa aí para fazer agora, está trabalhando com a prima em casa, mas ainda aguardando que surja alguma coisa. Eu estava muito preocupada, porque ele tem mania de ficar trancado no quarto. Eu falei, meu filho, não tranca esse quarto, eu preciso saber que você está vivo, pelo amor de Deus. Não faz isso com a sua mãe, que eu morro do coração, né? Porque eu tenho medo. Né? Você vê a pessoa para baixo, 28 anos, cheio de vida pela frente, né? E com energia quer trabalhar. Minha mãe não importa, eu mando 300 currículos, mãe. Até eu não quero nem na minha área, o que vier eu pego, eu traço, porque eu preciso, né, me sentir útil, né? Claro.
E isso dói o coração da gente. Eu, quando me aposentei, você sabe que eu sou policial militar, né? Então, eu me reformei por causa de um acidente de serviço. Então, tive que operar a coluna, L4, L5, L5, S1. Quase que eu parei numa cadeira de rodas, mas Deus é maravilhoso. Papai do céu, te amo, Papai do céu. Sabe, eu hoje estou aqui em pé, andando com as minhas próprias pernas. Graças a Deus é o doutor Fernando Jorge Monteiro Martins, grande neurocirurgião. Eu oro muito pela vida dele. Um homem muito bacana. Cara novo, mas muito competente. Cirurgias de crânio, de coluna, camarada expert, né? Mas eu entrei nessa quando eu me aposentei, porque eu falava assim, meu Deus, e agora? Eu era muito ativa, então Sim. eu era operacional. Eu trabalhei dentro, fora do quartel e representando a corporação dentro do Exército, do Colégio Militar. Eu fui subcomandante, comandante eventual de companhia no Colégio Militar do Rio de Janeiro, né, do Exército. Fui auxiliar do comandante do Corpo de Alunos, responsável por todo o alunado do Colégio Militar do Rio de Janeiro, aqui na São Francisco Xavier, e eu aposentei, eu fiquei agora. Uhum. E agora? Eu fiquei depressiva, foi aí que eu engordei, né? Então. Porque eu ficava me sentindo mais inútil. E a Uhum. família que está em volta, às vezes, né? Vê você ali parado, porque você antigamente não parava, saía do quartel, segurança, quartel, e vai e vem, coisa aquela, né? E acha que a gente não vale nada, né? Ah, tá paradona aí, não faz mais nada. Mas não sabe que a gente trabalhou o tempo todo, né? A gente fez a nossa. Então, para mim, inclusive, fazer o programa, né, o nosso Papo Cultural, é algo que me sustenta. Me sustenta psicologicamente, não financeiramente, mas psicologicamente, que é independente, né? Mas eu digo que é uma missão, né, para poder levar coisas boas para os nossos ouvintes. E quando eu falo de mim, é porque eu quero mostrar para os ouvintes que tudo está apto a acontecer com qualquer um, né? Sim. A qualquer um. E a gente tem que se superar. A gente tem que superar. Não É, é fácil, né? Mas a gente tem que se superar. Cada dia mais um dia, sabe? E a gente vai superando. Agora, é muito importante o auxílio do profissional. É uhum. muito importante. Sem o profissional do nosso lado, fica difícil, né? Sim. Até para a gente se colocar perante a sociedade, perante aqueles que estão mais próximos da gente, né? E aprender a se valorizar também, né? Com certeza. Você deu um exemplo bem assim, pertinente, bem pontual com relação a essa questão. Deu exemplo, né, de, assim, ambiente de trabalho, você era ativa e tal, e aí quando você saiu, né, inclusive a sua rede de apoio, né, percebeu que houve uma mudança e colocou, mas ela está parada e tal. Então, assim, a rede de apoio, dependendo de como lida com a pessoa, por exemplo, desemprego. Desemprego, existem várias situações que podem desencadear, mas a situação em si não quer dizer que foi isso que gerou a depressão. Então, você está como exemplo. O desemprego, ele pode pessoas que estão desempregadas, elas podem sim desenvolver um quadro depressivo, mas o desemprego em si não quer dizer necessariamente que vai gerar um quadro depressivo. Porque o indivíduo pode ficar desempregado, ele passar por uma situação difícil e ele não entrar no quadro depressivo. Então, assim, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Então, por exemplo, o luto. O luto é outro exemplo. Você passar pela experiência, né, de que um ente querido, né, faleceu
E aí, como você lida com isso, né? Com o luto? O luto em si, ele não é um problema, né? Porque, na realidade, assim, o luto faz parte do processo. O luto em si, ele não é um processo, não é um problema, né? Porque em algum momento a gente vai vivenciar a experiência do luto, né? A gente vai perder algum ente querido, alguma pessoa próxima da gente, mas isso necessariamente não quer dizer que você vai entrar no quadro depressivo por conta disso. A gente precisa entender que o luto, o desemprego, ou outras situações, como, por exemplo, traumas, né? A gente pode passar por situações difíceis, né? Ou complicadas, complexas na vida, que podem desencadear esse quadro depressivo. Mas o fato de você passar por essas experiências difíceis não quer dizer que você vai entrar no quadro depressivo, entendeu? Então, era isso que eu queria deixar claro, porque nem sempre essas experiências elas vão desencadear isso, entendeu? Mas é importante que a gente perceba que como você lida com as suas emoções. E aí, assim, existem várias situações na vida que fazem, né, muitas vezes, por exemplo, abusos, a pessoa passar por situações difíceis, né, de relacionamento abusivo, e aí como você lida com isso? O que você faz em relação a isso? Se você está passando por uma situação difícil, né, um relacionamento difícil, você se permite, né, passar por essa experiência, e o que você faz com isso? Você se deixa ser violentada, né? Se permite, né? Então, a depressão, na realidade, muitas vezes, ela vem acompanhada com essa questão de dificuldade de você se valorizar, né? De você perceber em você, eu tenho valor, né? Então, eu não vou aceitar essas situações, né? De agressão, de situações que eu considero que não são válidas para a minha vida, né? Então, e aí, assim, muitas vezes as pessoas de uma forma geral, que passam por essas experiências, elas às vezes chegam nessa situação clímax, né? E aí acabam se percebendo, né, com um quadro depressivo, já numa situação já avançada. É verdade, é verdade. Na maioria das vezes, o quadro depressivo como eu disse, né, como você está falando, chegando de mansinho, né, é lento e progressivo. Normalmente, os sintomas da depressão, existem vários sintomas, né, alguns até, na realidade, não se manifestam de início, né, mas alguns sintomas a gente consegue perceber no início. Por exemplo, distúrbio do sono, né? Aquilo que a gente normalmente coloca, né, como insônia, né, ou hipersônia, ou hipotia, né? O que a insônia Tem isso direto. Vamos lá, vamos tomar cuidado, né? Eu estou citando apenas alguns sintomas, não quer dizer que quem tem insônia tem depressão, tá? Vamos tomar cuidado. Olha, mas é difícil às vezes se levantar da cama, meu Deus. Eu acho assim, o que acontece, essa pandemia, ela Verdade. ainda tá que nem carrapato no colo da gente ali, né? Porque de lá para cá eu falo, gente, eu vejo a minha foto em 2019, olho para meu espelho hoje, eu falo, não é a mesma pessoa. Eu quero de volta, eu quero de volta. Não, é sério, a gente envelheceu porque a gente se sente potente, tudo que acontece no mundo, né? Acontece à nossa volta e a gente fica assim, mas isso não está certo.
Não é para ser assim, a vida é para ser diferente, as pessoas têm que ser mais amáveis umas com as outras, as pessoas têm que entender o que é certo, o que é errado, está tudo de cabeça para baixo. Como é que pode? E isso acaba com a gente fica assim, você acorda de manhã, Senhor, boas notícias, pelo amor de Deus. Eu quero uma boa notícia, Pai, para ver se a gente consegue superar, porque o mundo está muito complicado. Cada dia a gente fica na esperança de que algo melhor aconteça à nossa volta e a gente só vê notícias ruins. Aí eu sei que a gente tem que também se liberar de ouvir um pouco as notícias, né? Mas torna-se um vício, né? Quando você vê, você já está lá com o negocinho na mão, né? O mal do Exatamente. século é o bom, mas é o mal do século, o tal do celular. Então, TV aberta eu já não assisto mais. Aí você vai para o canal, você busca aqueles canais que você tem mais confiança. Agora vai. Não, agora não vai. E não foi mesmo. então, você citou um exemplo aí, na realidade, né, que não é só o celular, né, mas são o uso de telas, né? Então, É. esse tema é um tema até polêmico, que a gente está falando aqui de depressão, que a maioria dos ouvintes aí vai, de alguma forma, entender que, pelo menos até agora, no que a gente está conversando, o público específico aí é de adultos. Não, a gente está falando de crianças e adolescentes também, porque Também. atinge crianças e adolescentes. E hoje, no mundo que a gente está vivendo, né, com esse uso de telas de forma desordenada, né, ou seja, até os neurologistas e os neurocientistas, né, recomendam que as crianças, vamos dizer assim, usem o celular a partir de 10 anos de idade. E o que a gente vê não é isso. Existem muitos pais que têm filhos com inúmeras demandas, né? E pais que estão cansados, né? Que às vezes, não aguento mais, né? Meu filho aqui enchendo meu saco, e aí tá bom, toma aqui o celular, né? Então, crianças de 3, 4 anos, né? Que usam o celular de forma sem controle. Essa é uma outra questão também, né? Apesar de estarmos falando sobre Prejudica a aprendizagem também, né? isso. E assim, a gente tem visto, né, na realidade, muitas crianças, né, com transtornos do neurodesenvolvimento, TEA, né, TOD, TDAH, né, os transtornos de déficit de aprendizado, né, transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Então, assim, claro que assim, o que eu estou falando aqui distou um pouco do assunto da depressão, Não, mas mas tem a ver, né, tem a ver com o mundo, como a gente está lidando com tudo isso. Né? Os pais, de alguma forma, eles se sentem sobrecarregados, né? Não conseguem dar limites aos seus filhos, dizer não pode usar, ou usa o celular em determinado horário, controle, né? Porque os pais precisam ter controle do que esses jovens, essas crianças estão assistindo, né? Eu até recomendo, né? Eu recomendo um seriado que está passando no Netflix, se chama Adolescência. E adolescente. é um seriado bastante interessante nesse sentido, de que os adultos desconhecem essa linguagem que o jovem usa. Né? É um seriado com 4 episódios que conta a história de um jovem que cometeu um crime dentro de uma escola. Mas, assim, o assunto básico é esse. Porém, o que está por trás do seriado é exatamente questionar não só aos pais dos jovens, né, adolescentes e crianças, mas assim, as instituições, de uma certa forma, escolas,
né, instituições de uma forma geral, a gente precisa entender essa linguagem digital que os jovens se comunicam. E dentro dessa linguagem digital, existe um movimento de pessoas mal intencionadas, pessoas... a gente vai entrar num outro assunto, né, dark web, que são coisas pesadas, são coisas complexas e difíceis, né? E aí, assim, os jovens precisam ter limites, e os pais precisam entender que eles precisam também observar isso, esse contato. E, assim, e hoje, a gente vive, na realidade, essas inúmeras demandas, né? E, assim, os pais precisam entender essa evolução, entender o que é a adolescência, né? Porque a gente sempre vê, nós, quanto pais, né, nós olhamos a adolescência como uma aborrecência. E a gente se esquece que a gente já foi adolescente e a gente já foi aborrecente também. Então, isso me lembra até aquela... Só que na nossa época não tinha essa tecnologia toda, né? E até mesmo certos joguinhos, né, que eu tenho observado aqui muito próximo de mim, certos joguinhos, tipo assim, joguinho de carrinho, tia. Aí você vai ver o joguinho de carrinho, o cara que rouba o carro e foge da polícia, e a gente fala, mas você não pode ser o ladrão, você tem que ser o herói. Aí o Sim. joguinho que pega o bebê e joga o bebê na lixeira, que pega o bebê, põe para assar no micro-ondas, assim. É um joguinho infantil, sem nada. Ah, não, mas é um joguinho de carrinho. Mãe, não, um joguinho, que bonitinho desse. Mas vai assistir, vai prestar atenção. Esse joguinho que você está se referindo ainda tem uma coisa mais, não diria nem bizarra e cruel, né? Que é o seguinte, a pessoa entra no carro e atropela a pessoa e ganha ponto. Ela Eu nem sabia disso. vai ganhando ponto, pegando em arma, atirando, matando as pessoas. Então, assim, complicado, né? É uma coisa, assim, bem complexa. A gente sabe que é um jogo, né? Mas, assim, existe essa questão que de quebrar as regras, né? De burlar o sistema, né? E, assim, tem muitos pais que não sacam, não entendem esse processo, né? Ou não percebem, ou veem, não, é inocente, é apenas um jogo, né? Não é apenas um jogo. E tem jogos, assim, muito mais complexos, muito mais complicados do que isso. Que até as pessoas entram e fazem como criança, e aí tem aquela orientação errada, como você falou, né? Exatamente. Então, assim, eu sei que assim, Você nem sabe quem está do outro lado, parece que é uma criança. A voz é de uma criança, a fotografia é de uma criança, mas não é uma criança. Exatamente. Aí começa a falar coisas, a induzir, né? Exatamente. Eu sei que a gente fugiu um pouco do assunto, né? Não, mas é porque é importante, acho importante você ter comentado isso, porque às vezes a gente fica tão preocupado, né, com a nossa psique baixa, né, e está tão cansado, tão pesado, sentindo o mundo tão pesado nas costas da gente, que a gente esquece de observar mais atento quem está ali à nossa volta e precisa da gente. A gente tem que ser forte também por causa disso, porque os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, né, precisam da nossa atenção. Então, a gente tem que estar bem de cabeça para ajudar na formação do caráter das nossas crianças, né? Exatamente. Então, na realidade... Isso também é muita falta de Deus na vida das pessoas, né? Porque
Não é fácil, não. Em relação à depressão, teve uma época, né, que até hoje eu não sinto muita vontade de sair à noite, não, mas teve uma época que eu estava sentindo que o negócio estava complicando. Aí surgiu a oportunidade de um grupo cultural. Aí eu aproveitei o gancho, né, que eu amo a parte de cultura, de música, né? Eu toco violão, ukulele de ouvido, né, e tal. Gosto de compor, sempre gostei de escrever, faço teatro, faço um pouquinho de cada coisa. Sempre gostei, né, de estar com alguma atividade. E aí eu comecei a frequentar, foi que eu comecei, falei, não, peraí, daqui a pouco eu estou me sentindo que eu estou entrando na síndrome do pânico, porque eu já não saí à noite, agora já não quero sair à tarde, daqui a pouco eu não saio mais, né? Eu não saio mais. Então, eu busquei essa oportunidade de participar de um movimento cultural que observei que muitas outras pessoas que estavam ali também estavam passando pelo mesmo problema. Então, ali, né, o pessoal, no início eu ia para aplaudir, né? O pessoal, você não vai cantar? Não, gente, deixa eu quieta, calada. Mas eles insistiram muito, eu falei, olha só, não queria cantar. Vocês insistiram, agora aguenta. Se eu desafinar, não ria. Mas foi importante para mim esse gancho do movimento cultural ruísta. Um beijo para as minhas irmãs da família França, as meninas França, Dudu Fagundes, Theo Lima, um dos líderes é o Theo Lima, líder lá do movimento Legal. ruísta, que é a baterista do Ivan Lins, né? Olha, E o Dudu Fagundes, o mestre das ruas, que foi através dele que eu comecei a atuar em rádio, que né? legal. Começando pela Rádio Contemporânea em 1990, né? Que é lá na Catedral da Dom Helder Câmara, né? Da Universal. Aí depois eles migraram para Ipanema e aí eu migrei para a Rádio Luna Rio, que é uma rádio digital. E, de certa forma, é interessante porque a Luna Rio não tem fronteiras por ser uma rádio digital. Então, eu posso estar aqui, entrevistar alguém em Londres, como já entrevistei em Portugal, ou em outros estados do Brasil, como já entrevistei gente do Maranhão e outros estados também, né? Mas, é assim, para mim foi muito importante eu buscar uma referência para eu trabalhar a minha superação. Uhum. Que legal. Você falou uma coisa que também é importante, não só para a depressão ou para qualquer outro transtorno mental. Né? Qualquer manifestação artística, né? Ela tem um poder de transformação, de transformar algo que é uma experiência ruim em arte. Né? Então, a gente tem inúmeros exemplos na história, né? Eu vou citar alguns aqui, mas assim, existem inúmeras pessoas, né? Artistas, pintores, escritores, né? Músicos, né? Que passaram por experiências difíceis da vida, né? E transformaram essa experiência em algo belo, né? Ou em algo que tem esse poder transformador. A arte tem esse poder transformador. Né? Isso me lembra uma frase do poeta Ferreira Goulart que dizia assim: a vida. Não, a arte existe porque somente a vida não basta. Olha que Né? bacana. E é exatamente isso. O que o Ferreira Goulart quis dizer é que a vida ela não é um mar de rosas. Né? A vida, até o mar de rosas, quando a gente fala isso, nessa expressão, mar de rosas, você imagina só as rosas. Mas a gente se esquece Desespir, né? dos espinhos, exatamente. Então, ela não é só bela, ela tem
um outro lado, né? O lado do sofrimento, das situações, das adversidades. A vida é assim, né? A vida é uma grande montanha-russa, né? Então, assim, você às vezes está num momento muito bom, né? De bem-estar, prazer, mas de repente você cai, né? E aí você se vê numa situação inevitável, você não consegue lidar com uma angústia, uma preocupação, né? Então, assim, são momentos altos e baixos, a vida é assim. Ela não é só uma experiência agradável, ela também é lotada de experiências difíceis, dolorosas, né? E a gente precisa saber lidar com o sofrimento. Hoje a gente vive num mundo que busca o prazer incessantemente, né? Prazer em todos os sentidos, né? Um hedonismo, vamos dizer assim, né? Nesse sentido, as drogas, só experiências agradáveis, e na realidade não, a vida não é assim. Então a gente está construindo, né, muitas vezes, uma sociedade que tem dificuldade em lidar com o sofrimento. Lidar com situações difíceis, a gente precisa saber lidar com situações difíceis. Né? E assim, a arte, pegando um gancho com isso que você está falando, a arte não é terapia, mas ela pode ser terapêutica. Né? A arte, ela pode ser terapêutica. Então, quando você passa por uma experiência difícil, né, dolorosa, aí você pega um violão, por exemplo, tem um violão aqui, ó. Que legal! Então, assim, mas eu não, assim, não fiz nenhum curso, nada disso. Mas eu gosto de tocar, né? Então, assim, quando você... Estou citando como exemplo. Quando você tem uma experiência difícil e tal, e aí você escreve, né? Por exemplo, na psicologia, eu costumo usar um caminho, né? Vamos dizer assim, é um caminho, uma abordagem, né? A gente chama de escrita terapêutica. Né? Eu normalmente uso a escrita terapêutica para aqueles pacientes, aquelas pessoas que têm uma dificuldade de falar. Né? As pessoas que começam a terapia estão ali, querem falar, mas tem algo que está aqui preso na garganta, né? Essa sensação ruim. Aí, muitas vezes, quando eu percebo isso, eu utilizo, né, artifícios nesse aspecto, né? Que são situações terapêuticas. Então, a escrita terapêutica estimula a pessoa a escrever. Quando a pessoa fala muito de algo que gera angústia, mas eu percebo que a pessoa não consegue compreender claramente isso que ela está sentindo. Então, pega um papel, pega uma caneta e escreve. Mas eu vou escrever o quê? O que vier na tua cabeça. O que passar na tua cabeça, você escreve. E aí a gente vai falando sobre aquilo que ela está escrevendo ali. Né? E muitas vezes, assim, se você pegar os grandes músicos, né, e passam por experiências difíceis na vida, eles conseguem transformar algo que é doloroso, numa poesia, numa música. Né? Quantos e quantos artistas que a gente escuta, né, que você lê a letra e você escuta a música e diz, caraca, nossa, isso tocou na minha alma. Né? Então, a arte tem esse poder. Então, quando você entende isso, quando você verdadeiramente entende essa força e você entende que você pode fazer isso, também, né? Você também, se você está triste, se você não está sabendo lidar com aquilo que você pensa, com aquilo que você sente, usa isso, escreve, canta, tenta, ou escuta uma música, né? A música também tem esse poder. Quando você escuta uma música, a música tem vários poderes, né? Eu digo que a música tem. Você escuta uma música e você fica alegre. Tem música que te deixa alegre, tem música que te deixa melancólico, né? Se você está triste, escuta uma música com essa vibração, você chora, você... É verdade. A música, eu digo que a música, ela é a verdadeira máquina do tempo, porque você está aqui, aí você ouve uma música de tempos atrás,
aí você recorda aquele momento, parece que passa um filme e você, por alguns momentos, você vai lá atrás, né? Flashback. Você chega a sentir perfume, você sente, né, que vai, se leva realmente, né? É muito importante. Uma coisa importante para mim também foi fazer teatro, Legal. para me colocar, né? Então, eu Corporal. fiz cursos de teatro, só não tomei vergonha na cara para pegar meu DRT de atriz. Eu tenho que voltar a fazer para poder pegar meu DRT de atriz. Eu tenho DRT de jornalista e apresentadora, né? Tudo direitinho, pelo governo federal e tudo mais, já há vários anos, né? Mas o DRT de atriz eu ainda não tirei, mas foi muito bom para eu me expressar melhor, até para relação à música, porque eu cantava baixinho assim, né? Uma vergonha, aquela coisa de não ser aceita, né? Então, se eu cantar baixo, que é o desafio, não dá para perceber o desafio. E A gente vai perdendo, com o tempo a gente vai perdendo a vergonha, né? assim, você vai na realidade entendendo que aquilo ali é um caminho, né, para você expressar, né, aquilo que você sente e pensa. Mas isso que você falou do teatro, né, tem essa questão do seu esquema corporal. Você passa a se tocar melhor, a se perceber diante do mundo, diante da, da sociedade, das coisas que estão à sua volta, né? Você se expressa melhor, você entende o seu corpo, né? A sua mente de uma forma melhor. É legal a gente vivenciar outros personagens. Agora, a gente tem que entender também que as dificuldades da vida, elas são importantes, né, para burilar a gente, né? Porque se tudo só fosse, né, tudo azul, que graça teria? Como que iríamos evoluir, sabe? Então, a gente precisa ter realmente os percalços da vida para a gente poder crescer, até poder avaliar o que é bom, o que não é bom, né? Como que nós nos colocamos como pessoas para a gente poder se sensibilizar diante da dor do outro, né? Da gente poder saber também até onde que a gente pode ajudar o outro, porque a gente também não pode fazer tudo pelas pessoas, porque elas também precisam evoluir para valorizar o tempo que está aqui na face da Terra, né? Então a gente tem que. Eu tenho uma peça teatral já registrada na Biblioteca Nacional, que o título é Aprendendo a Dizer Não, Você Diz Sim. Ótimo. Diz sim para a gente, Exatamente. sabe? Um dia eu vou levar para você ler a peça, depois você me diz o que você acha. Mas eu tenho uma vontade de botar essa peça aí em cartaz, ainda vou fazer cumprir esse meu sonho. Porque é uma coisa que acontece demais, acho que principalmente o pessoal da nossa geração, né? Que a gente foi ensinada a se doar muito, né? E a geração atual, ela foi ensinada só a receber tudo. Eu acho que tem dois lados dessa história também, que a gente não analisa, né? Na nossa geração, a gente aprendeu a mais olhar o outro do que a si mesmo, certo? E a gente pagou um preço também, a gente paga um preço também por fazer isso.
Muitas vezes a gente critica essa nova geração que só olha para si mesmo. Mas essa nova geração, muitas vezes, ela seguiu eu entendo dessa forma. A gente critica muito essa nova A geração culpa é nossa, né? porque olha para a nossa e vê o que a gente fez com a gente. Né? Porque a gente só, muitas vezes, olhou o outro. Somente olhou o outro e se esqueceu. Então, essa nova geração olha para a gente, muitas vezes, dizendo assim, cara, eu não vou cometer esse erro. Eu vou, e é só que acaba cometendo o outro, que é só olhar para si mesmo e não olhar para o outro. Então, os dois movimentos são movimentos que... Tem um equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio. E aí eu pego um gancho com a Bíblia, né? Que diz lá, Jesus disse, amar ao próximo como a ti mesmo. Você jamais pode cuidar de alguém, e aí indo num outro sentido, né? Falar o amar no sentido de cuidar, né? Você jamais pode cuidar de alguém ou se preocupar com alguém se você não tem isso internalizado dentro de você. Né? Então, a gente vive num grande desafio de tentar buscar esse equilíbrio. Na realidade, a gente nunca está nesse equilíbrio, mas o grande objetivo é a gente ir em busca disso. Às vezes, a gente está mais olhando para o outro do que a gente, às vezes, a gente está mais olhando a gente do que o outro. É. A gente nunca está nesse equilíbrio total, mas a gente está sempre tentando buscar isso. Porém, existem muitas pessoas na depressão, voltando ao tema, na depressão, a gente olha mais o outro do que a gente se anula, a gente vê sempre o bem-estar do outro, na sua grande maioria, é isso. Então, isso que você falou do dizer não, aprender a dizer não é o dizer sim para a gente, essa é a verdade. Um grande exercício, né, muitas vezes, para quem tem depressão, é aprender a dizer não. O não é essencial na vida, não só na nossa vida, como na vida do outro. E, principalmente, é o de começar, né, de exercitar isso. Não, eu não posso te ajudar agora, nesse momento. Não quer dizer que você não possa ajudar. Isso. Nesse momento eu não posso. Mas eu posso te ajudar em outro momento, posso te ajudar de outra forma, mas não é dessa forma que você está me pedindo. Então, esse é um exercício que é necessário para quem muitas vezes sofre um quadro depressivo. É isso mesmo. É sempre muito bom a gente conversar sobre o nosso comportamento. Eu sempre tive uma coisa comigo, assim, eu nunca gostei muito quando a minha vida estava em calmaria, sabe? Eu sempre gostei, assim, quando tinha alguma... Não, peraí, isso não tá bom. Aí tem que, sabe, agitar, tem que fazer, tem que, sabe, movimentar, né? Porque eu sempre tive o pensamento, tudo parado cria poeira. E quando cria poeira, né? Você vê, se você deixar um objeto. Outro dia, eu esqueci de um dia para o outro, a minha pazinha, que eu gosto muito de plantas, né? Eu gosto de bicho, eu gosto de planta, eu gosto de gente. Ultimamente tenho gostado mais de bicho do que de gente, que o mundo está muito louco. Mas tudo bem. Aí eu esqueci de um dia para o outro a pazinha, de eu mexer minhas plantinhas. O que aconteceu? Ficou uma ferrugem no fundo do meu tanque, né? Um tanque de louça ficou. Então, quer dizer, as coisas muito paradas não faz bem, né? Então, a gente tem que movimentar, as coisas enferrujam, a gente enferruja, não é? A gente enferruja se ficar muito parado, né? Então, a gente precisa se olhar, a gente precisa se enxergar, a gente precisa se valorizar, né? E quando eu falo a gente, estou falando para mim também, né?
todos, né? Para todas as pessoas, né? Exatamente. Incluir isso, né? É isso aí. E os percalços da vida a gente tem que usar para poder progredir, se autoavaliar, porque é muito fácil só apontar o dedo para os outros, mas a gente também tem que, né? Na religião a gente fala muito assim, ai meu Deus, perdoa os meus pecados, meu Deus, ih, meu Deus, perdoa. Mas na hora da gente perdoar o outro também, aí o coração está endurecido, né? Aí lembra daquela parábola, né? Que o servo foi perdoado pelo seu senhor, devia um tanto, aí o servo, o senhor ficou com pena do servo, aí falou, não, vai, eu vou perdoar, não precisa pagar, não. Que aquele que foi perdoado, a primeira coisa que ele fez, pegou o outro que estava devendo a ele, mandou entrar no sapé caiaiá, entendeu? Então, quer dizer, a gente também tem que se autoavaliar. Não adianta a gente querer só as coisas boas para nós, mas a gente também tem que saber ser solícito com as outras pessoas, né? Isso faz bem, né? Então, aquilo que você falou, né? Tem que saber mediar, nem tanto, nem tão pouco, né? Então, a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos e saber o vice-versa, né? Também. Sim. Esse é um grande desafio, né? Vamos dizer assim, né? Do ser humano, né? Assim, às vezes a balança ela fica bem desequilibrada, que é exatamente isso que você está falando, nem muito parado, também nem muito movimentado também, porque a gente pode descambar para um outro problema, que é o esgotamento. Esgotamento. Também pode desencadear a depressão, né? Então, assim, o esgotamento, por exemplo, existe algo que está muito em voga hoje, que se fala muito, que é o burnout, né? Que é a síndrome de burnout. O que é a síndrome de burnout? É a síndrome do esgotamento profissional. Né? Hoje a gente vive, muitas pessoas vivem essa situação, né? Muitas pessoas passam por essa situação, que é estar trabalhando numa empresa e aí está sobrecarregado o tempo todo. E aí, olha, você tem o patrão a pessoa diz, olha, você tem que trabalhar, você vai ter que trabalhar mais algumas horas. Tudo bem, beleza, você vai dupla jornada de trabalho, né, que é comum em algumas profissões, né, como, por exemplo, enfermagem, profissionais da área de segurança também, né, às vezes necessitam, né, questão econômica. Eu vi dois exemplos de apresentadores de jornais também, jornalistas, que foi uma moça, não me lembro o nome dela, e um outro jornalista já antigão, que durante a apresentação deu branco. Parecia que ele não estava ali. E a moça também ficou. Essa apresentadora que você está falando, hoje, ela faz palestras, né, falando exatamente sobre isso, para combater exatamente isso que a gente chama de burnout. Ela é vamos dizer assim, uma referência nesse sentido de dar palestras em empresas, né, falando exatamente sobre isso. Né, que ela sofreu, ela dá a experiência, o testemunho dela, né? Ela trabalhava, acho que na Globo, né? Isso. E aí, o curioso é o depoimento dela, eu até já vi o depoimento dela, ela falando que ela estava mostrando o tempo, né? Aí tinha lá o desenho do Brasil, e aí ela estava falando, no Rio de Janeiro vai chover e tal. E aí, quando foi o estado onde ela nasceu, que eu acho que era o Paraná, ela olhou a palavra Paraná e ela não conseguia falar. Curiosamente, o lugar onde ela nasceu. E aí ela travou, ela não falava nada, e aí, assim, ali foi tipo a gota d'água, né? Ela se deu conta, a partir dali,
ela saiu dali e foi procurar ajuda com um profissional de saúde mental. Né? E aí ela deixa claro, né, que ela estava numa situação de muita sobrecarga, muita cobrança, né, e a ponto dela ter dado um apagão. Então, esse é um exemplo. Né? O esgotamento, estamos dando um exemplo aqui de situações a nível profissional, mas esse esgotamento ele pode acontecer de inúmeras formas. Por exemplo, essa semana eu vi um post no Instagram falando sobre o burnout materno. Até acho engraçado. Eu ia falar agora. O burnout materno. O que é esse burnout materno? São as mães atípicas, né? Mães de crianças com autismo, né? Citando como exemplo, né? Mães que cuidam dos seus filhos ou que saíram do mercado de trabalho para cuidar dos seus filhos, né? E aí não tem uma rede de apoio, e aí o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ficar sobrecarregada. Né? E muitas vezes essa sobrecarga ela não era avaliada como uma questão que precisava ser trabalhada, né? Você precisa ter um suporte, entendeu? Então hoje está se falando mais a respeito desse assunto, que é um assunto pertinente, que é importante, né? E todo tipo de esgotamento vai gerar alguma consequência, seja ela física ou emocional, ou as duas coisas juntas, né? Então, isso pode desencadear um quadro depressivo? Pode. É um exemplo. A gente tem que estar muito atento mesmo. E como é importante o auxílio do profissional. E é isso aí. E você pode deixar aí as suas redes sociais, mais uma vez, os contatos. Você continua atendendo online, presencial, além do hospital que você também trabalha, né? Exatamente. Então, a minha rede social é @psicoelcojr, que é o Instagram, é meu Instagram profissional. Meu telefone é 974649913. Uhum. Tá? E os atendimentos para marca. Ah, tá. Só tem o Instagram. O meu Instagram é esse, @psicoelcojr. E aí pode fazer contato ou pelo telefone ou pelo Instagram. Tá bom, olha que bom, doutora Elsa, é sempre bom conversar com você. Obrigada pelo seu carinho aí de trazer esses esclarecimentos todos para nós aí, para os nossos ouvintes. E vocês, meus queridos ouvintes, cuidem-se, cuidem-se, porque a gente só pode cuidar dos outros se a gente estiver bem, assim como o nosso querido doutor Elcio falou, não é mesmo? E como ele disse, é bíblico, hein? Então vamos nos cuidar. Mais alguma consideração para os nossos ouvintes? Sim, eu só vou falar apenas uma frase, só para sintetizar tudo, assim, uma frase bem muitas pessoas já devem ter escutado isso, né? Depressão não é mimimi. A depressão é uma doença séria, né? Como se doença não fosse séria, né? É uma doença, é um transtorno que necessita de tratamento. Tá? Então, assim, não adianta minimizar, dizer que depressão é falta de fé também. Existem muitas pessoas que, infelizmente, entendem dessa forma. E, assim, fé não tem absolutamente nada a ver com depressão nesse sentido. Né? Claro que a fé é muito importante nesse processo, mas é importante que a pessoa que tem a fé entenda que ela precisa de tratamento. Então, depressão não é mimimi, é algo sério que necessita de suporte, de preferência com um profissional da área de saúde mental.
né, o acompanhamento do profissional e dos familiares e amigos também, né? Com certeza. Dos familiares e amigos, para poder a gente superar e ajudar aí continuar aí nessa lida aí, né? Isso aí. Então, um grande abraço para todos e até o próximo Papo Cultural com Deise Candreva. Beijo no coração. Um grande abraço.